Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um texto que eu encontrei aqui no YouTube da Fraternidade da Luz, mas é um texto, eu achei bacana, falando sobre os relacionamentos da nova era como caminhos de expansão da consciência. Vamos lá, um texto grandinho. Na nova era, os relacionamentos deixam de ser espaços de apego, repetição kármica e projeções inconscientes para se tornarem caminhos sagrados de expansão da consciência e reconexão com a essência do ser. Eles não nascem mais da necessidade ou da falta, mas do transbordamento, do encontro vibracional entre duas consciências que já se reconhecem inteiras em si mesmas e se atraem pela afinidade de alma, missão e frequência. Para alinhar-se com esse tipo de conexão, é necessário compreender que o amor que se manifesta na quinta dimensão não se ancora na lógica tridimensional do desejo, da posse ou da validação. Ele se baseia na ressonância energética entre os campos sutis. A frequência vibracional de cada ser, moldada por suas emoções, pensamentos, escolhas e níveis de consciência, determina os tipos de vínculo que ele atrai, sustenta ou dissolve. Peraí, gente. Por isso, todo o trabalho de preparação para os reencontros de almas fractais e chamas gêmeas começa dentro, na purificação, no alinhamento e na elevação energética individual. As práticas energéticas tornam-se, então, pontes vivas entre a consciência encarnada e o ser multidimensional. Elas limpam memórias antigas cristalizadas nos corpos sutis, desfazem vínculos kármicos que já não servem à evolução e restauram a integridade do campo áurico. Cada prática, seja uma meditação profunda, uma respiração consciente, um banho de ervas ou um trabalho com cristais, é uma forma de comunicar à sua própria alma que você está pronto para vibrar amor com clareza, com verdade, com maturidade espiritual. O reencontro com uma chama gêmea, uma alma fractal ou uma conexão estelar afim não acontece pelo esforço da mente, mas pela permissão vibracional do coração. O coração, quando purificado do medo e reaberto ao divino, torna-se uma antena que emite e recebe sinais energéticos com absoluta precisão. Peraí. Aqui. Nesse estado, o ser não precisa buscar, ele emana. E ao emanar, atrai tudo que está em correspondência com sua frequência mais elevada. Está havendo o reencontro de muitos fractais encarnados, especialmente neste momento de transição planetária entre as sementes estelares, para o ancoramento do propósito compartilhado no nível físico. É isso, gratidão. Aí ele faz aqui uma propaganda de um trabalho e tal, dentro das práticas integrativas. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, porque eu tive que fazer não dava para compartilhar, tive que printar. Então, aqui, na nova era, os relacionamentos deixam de ser espaços de apego, repetição kármica e projeções inconscientes para se tornarem caminhos sagrados de expansão da consciência e reconexão com a essência do ser. Acho que aqui ele já resumiu tudo que ele quis dizer, né? E eu acredito que é isso, o que a gente tem percebido, né, pela nossa própria
experiência, pela experiência, no meu caso, como profissional, trabalhando a questão de relacionamentos com todas as pessoas, né? Porque se a gente não vai trabalhar relacionamento romântico como casal, a gente vai trabalhar relacionamentos familiares, que normalmente são os primeiros a dar algum tipo de problema, a trazer algum trauma na nossa vida, não é? E muitas vezes também relacionamentos profissionais. Nesse momento tenho trabalhado muitas questões de relacionamentos profissionais e até tenho me surpreendido com o meu olhar sobre essas relações, porque isso estaria mais dentro da psicologia organizacional, que eu nunca trabalhei, né? Mas que fiz um estudo um pouquinho aprofundado num determinado momento, porque fui prestar um concurso e a atuação era mais dentro da psicologia organizacional. Gostei bastante, mas acabei que passei, mas não fui classificada o suficiente para ser chamada, aquela coisa toda que é, como se diz, já é o normal, né? Dentro dos concursos. Ou você passa muito bem classificado ou você não é chamado, né? Mas gostei bastante e tenho me surpreendido com esse meu olhar, que eu não sabia que estava tão apurado para as relações profissionais, que não deixam de ser também espelhos de situações internas nossas que tem a ver com o nosso pessoal, não é? De qualquer maneira, eu acho que vai existindo essa reprodução. Mas voltando aqui na questão dos relacionamentos, né? Então, imaginar que antigamente nós só atraíamos pessoas com quem tínhamos karmas para solucionar, aprendizados a fazer, tentar solucionar dores que a gente trazia de um passado muitas vezes mais distante, não dessa vida presente, como ponto central, né, daquela nossa dor. E e muitas vezes os relacionamentos, eu diria a maioria das vezes, né? Nem muitas vezes não, acho que a maioria. Então eram, de alguma forma, relacionamentos que ativavam essas feridas e mais as questões kármicas trazidas entre o casal, entre a família toda, não é? E para que a gente pudesse fazer aprendizados de amor incondicional, de perdão, de uma boa convivência, de tentar elevar a nossa vibração, mesmo que a gente não conseguisse dar nome para isso ainda naquele momento, mas transformar o lar num lar verdadeiro, de aconchego, de refazimento de energias depois de um dia inteiro de trabalho, não é? Era mais ou menos assim que a gente vivia até então. Agora, quanto mais o tempo passa, mais a infusão de energias da nova era vai acelerando a nossa vibração, acelerando a própria vibração do planeta, mais a gente vai se encontrando com a nossa essência divina, que vai fazendo com que a gente vá liberando todas as densidades, como eu tenho falado em todos os vídeos, e em especial nesse ano, que é um ano de vibração 9, de conclusão de ciclos, não é? E entendendo por que a gente se conectou com aquela situação, com aquela pessoa, com aqueles relacionamentos que nos faziam sofrer, qual era a finalidade daquilo. Quanto mais a gente vai ficando limpo, não é? Dessas energias mais densas e mais conectados com o nosso eu divino, maior a possibilidade de encontrarmos com pessoas que tenham a ver com essa frequência mais alinhada com a quinta dimensão, né? E eu falo para vocês sempre que tenho aprendido demais com esse relacionamento com o meu coraçãozinho, como eu digo, porque é um relacionamento totalmente atípico e que me faz vibrar numa energia de quinta dimensão, de compreensão, de amor incondicional, de reconhecer que o que é mais importante é a qualidade da relação e do encontro do que a quantidade, em função dos problemas, né, que existem
na vida dele, inclusive o pai internado nesse momento, com mais de 90 anos, com dengue, uma situação crítica, e parece que está se recuperando, mas sempre é uma situação muito crítica. Eu que digo que a pior situação que eu já vivi na minha vida foi a situação da dengue e todas as sequelas que eu ainda tenho em função disso, né? E que talvez não melhorem assim 100%. Imagino numa pessoa de muita idade, não é? Então, situações em que você até quer colaborar, né? Mas no meu caso, eu não posso ser companhia para ninguém dentro de um hospital, pelo fato de ter mais de 60 anos. Eu tinha até esquecido disso, quando até me propus, né? Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Porque se a gente tá bem de saúde, mas pressupõe-se que a partir dos 60 anos a gente se torna vulnerável, né, às condições de infecção, essas coisas que podem estar lá pairando dentro de um hospital, ok, né? Vamos lá. Mas assim, então, entender que esses novos relacionamentos que estão vindo atraídos ou pela emanação da nossa própria energia, né? Encontros com fractais, com chamas gêmeas ou com, como ele diz aqui, sementes estelares que estão se encontrando para trazer para a Terra, né, os propósitos que haviam se comprometido lá no plano espiritual, lá no seu mundo de origem, né, na verdade, e que precisavam do encontro como seres encarnados, não é? Para poder que esse propósito se realizasse, ok? Então, nós vamos aprender dentro de uma outra dinâmica de cooperação, de amor incondicional, de entendimento dos propósitos, né? De trabalhar o nosso egoísmo, porque quando a gente fica com uma saudade, não deixa de ser um egoísmo, não é? E porque a gente quer aquela pessoa para nós num momento em que a pessoa está totalmente indisponível, né? E vamos lá, vamos lá. Mas, então, conforme a gente vai entendendo aquilo que precisa ser trabalhado, isso vai nos capacitando cada vez mais para vibrarmos nessa energia, nesse momento talvez da quarta dimensão, né? Indo para a quinta, subindo, subindo. Gente, com essa infusão de energias dos últimos dias aí, das últimas semanas, eu tenho dito, parece que a gente está vivendo um dia de 10 horas, não é possível? Que mal a gente levanta, faz alguma coisinha, já está na hora de dormir, né? E a coisa acelerada, acelerada, e tenho ouvido de vários pacientes também, estou me sentindo acelerada, estou me sentindo meio irritada, coisa que eu também estava, estou um pouquinho melhor nos últimos 3 dias, assim, estou um pouquinho melhor. Mas ainda tem uma coisa que me tira do sério, que é o desrespeito no trânsito, né? Ontem dei uma saidinha com a minha amiguinha Neia, comprar umas coisas aqui que eu tô fazendo essa reforma na clínica e lá vai Barão, né, gente? Nossa Senhora, minha nossa, vamos lá. Trabalhar muito para pagar o cartão de crédito. E faltou uma lata de tinta, fui buscar e tal, mas gente do céu, eu tô meio intolerante a esse tipo de situação. Tô precisando me trabalhar, entrar no carro, fazer pra ficar zen, pra não me estourar, né? Eu não estouro pra fora, não vou gritar com ninguém e tal, mas eu dou umas xingadinhas dentro do carro. Aí eu falo pra minha amiguinha, ô Neia, tô bem putz revoltes nesses dias, né? Com o trânsito. Tô mesmo, paciência. Ai, gente do céu. Talvez porque é uma discrepância tão grande com aquilo que eu quero trabalhar em mim, que o que acontece, né? Dá esse choque na hora, né? E acredito que muita gente deva estar nessa energia também, porque acho que trânsito está gerando problemas de saúde mental em todos nós, né? Imaginem se eu tivesse ainda morando em Santo André, gente. Acho que eu ia demorar umas 5 horas para chegar no trabalho. Deus que me livre.
Mas é isso. Então, voltando, né? Tô aqui elocubrando, brincando com vocês, mas então, o que esses relacionamentos agora da nova era nos desafiam é desenvolver as virtudes da quinta dimensão, que na verdade é o propósito de toda essa modificação de energias nesse momento, para que a gente vá eliminando aquilo que não serve mais e desenvolvendo as virtudes da quinta dimensão, que é o que vai nos orientar daqui para frente. Não adianta a gente achar que não, que vai ser tudo igual, não vai ser mais igual, não vai ser mais. Não é onde a integridade, a verdade, a transparência e a telepatia, a empatia, a cooperação, tudo isso que são virtudes da quinta dimensão, é o que vai reger os relacionamentos daqui para frente, aqueles que vão permanecer na nossa vida, porque aqueles que não estão nessa sintonia, a própria espiritualidade retira por meio de diversas situações, não é? E então isso vai fazendo com que a gente esteja cada vez mais ancorado nessa energia da quinta, da quarta dimensão e nos capacitando de verdade para essa próxima fase, mesmo que nós, talvez pela idade, não estejamos aqui quando a Terra estiver realmente vibrando na quinta dimensão, nós estamos ajudando a ancorar essa energia no planeta através desses relacionamentos, não é? E da emanação desse amor que esses relacionamentos de quinta dimensão fazem com que a gente sinta. É uma energia completamente diferente, que abastece, que não faz sofrer, que fica vibrando, né? Nessa positividade, né? E rompendo, que eu falei isso num outro vídeo, rompendo com o padrão de que amar é igual a sofrer. E nós vibramos nisso porque o inconsciente coletivo vibra nisso. E nós estamos aqui para transmutar esse padrão. Porque amar verdadeiramente ou o amor verdadeiro é uma energia que nos abastece, nos sustenta, nos engrandece, nunca nos diminui, não é? E o amor que faz sofrer é um amor que nos diminui, porque nos conecta à dor, a dor emocional, a nossa menos-valia, não é? Rebaixa o nosso amor próprio, quando na verdade o que a gente quer é o contrário, não é? Um amor que faça com que a gente cresça, nos sinta abastecida, nos conecte com Deus e faça com que a gente tenha força para cumprir todos os nossos propósitos nesta terra. Certo, gente? É isso. Vamos refletir sobre isso e quem tiver a chance de ter um relacionamento de quinta dimensão vai ver a diferença como é que é. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.